Muito bem, muito boa tarde. Uma saudação muito especial à nossa querida vice-reitora, professora Jane Fraga Tutiquian, o diretor do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, José Vicente Tavares dos Santos, nosso ILEA, nosso querido conferencista, professor Boaventura de Souza Santos, nosso doutor honoris causa, presidente da DURGS, Paulo Machado Morzo, vice-presidente da DURGS, professor Lúcio Vieira, demais autoridades que estão aqui presentes, no meio, principalmente, o nosso ex-reitor, professor Carlos Alexandre Neto, diretores de unidades, docentes, técnicos administrativos, enfim, senhoras e senhores. Pois, para nós, é uma grande honra, uma satisfação, poder receber, dentro da programação do ILEA, esta conferência do nosso professor Boaventura de Souza Santos, como eu disse, doutor honoris causa. E o público que aqui está, certamente, entende a importância do momento e desta conferência neste momento. Portanto, estamos todos aqui mobilizados para ouvir e aprender com o nosso querido professor. Muito obrigado. O José Vicente vai fazer a apresentação. Só um pouquinho. Boa tarde a todos e todas. Eu só acho que não seria muito necessário apresentar o currículo do professor Boaventura. Queria lembrar alguns momentos que dizem respeito a esta universidade. Aqui nos final dos anos 90, início dos anos 2000, ele lançou na Faculdade de Direito, a reitora era a professora Elvis Trindade, um dos seus grandes livros, a Crítica da Razão Indolente. Depois ele voltou várias vezes à URGS, ao ILEA, quando ele fazia o seu trabalho sobre a democracia participativa, e depois ele universalizou essa experiência. Ele dirige o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Num momento muito importante, em 1990, ele chamou uma reunião de sociólogos e cientistas sociais de Portugal e do Brasil. Naquele momento, deram o título de doutor honoris causa ao professor Florestan Fernandes. Então, essa relação do professor Boaventura, ele tem uma carreira na Universidade de Coimbra, universidades alemãs, professor visitante da Universidade de Wisconsin, e, recentemente, ele fez uma série de projetos, trabalhando em redes, sobre experiências inovadoras na sociedade, no pensamento. Ele é um grande crítico, né, da sociedade patriarcal, da sociedade racista, e, a partir daí, lançando livros como A Gramática do Tempo e Epistemologias do Sul, ele faz uma reviravolta epistemológica no sentido de incorporar o que ele vem a chamar de pluralidade de saberes, de arqueologia dos saberes. Ele, um jovem sociólogo, com 149 livros publicados, individuais e coletivos, e tem, nesse momento, uma presença muito importante na Europa, na África, na América Latina, sobre a necessidade de nós pensarmos alternativas e para a ciência, e para as relações sociais, e para a sociedade. É uma grande honra recebê-lo. Vamos colocar uma água lá. Magnífico reitor, senhora vice-reitora, meu querido José Vicente, senhor presidente e vice-presidente da DURGS, meus senhores e meus senhores estudantes, é um prazer voltar aqui a esta casa, que também é minha, e com uma casa cheia. É sempre muito confortante para o intelectual, para o académico poder ter este ambiente. Eu vou dedicar a minha palestra à memória de Paulo Freire e vou também dedicá-la aos jovens da Casa de Hip Hop Esteio
que com uma iniciativa extraordinária da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, estão neste momento a fazer uma obra de renovação com o apoio e a generosidade da Dona Flora, que eu tenho muito gosto de mencionar o seu nome nesta casa, que lhe cedeu a propriedade do seu prédio, que era um prédio que estava dedicado à droga, à prostituição, e que hoje é uma casa florescente da Casa do Hip Hop de Esteio, que neste momento, além da Universidade Popular e das lições de hip hop, distribui 100 cestas básicas por semana. Portanto, é uma obra notável e também quero dedicar-lhes. Muito bem. Então, eu queria que este momento fosse um momento de análise e de reflexão serena e também um momento de celebração da democracia. E por isso nós vamos ter dois momentos, este momento, em que se vai concluir também com a apresentação do meu último livro, o mais recente livro. Fica ao vosso critério. Foi publicado nos Estados Unidos e agora está a ser traduzido, foi traduzido, e temos a edição brasileira e uma edição portuguesa. Chama-se O Fim do Império Cognitivo, publicado pela Editora Autêntica. Mas vamos também lançar um outro livro, e essa é a segunda parte da nossa tarde aqui, que é um livro que vos surpreenderá a alguns ou algumas, mas que é um livro de letra de rap, que eu escrevi e que está neste momento, imaginem, um livro de letras de rap em segunda edição. Mas é outra história e vai haver mais gente no palco para isso, para esse momento. Eu penso que esta tarde, eu gostaria que fosse também a antevisão do que vai ser a Universidade do Futuro. O que deve ser a Universidade do Futuro, se quiser manter-se com a identidade que já tem hoje e que ainda não é suficiente, porque ela ainda tem que ser democratizada, descolonizada, despatriarcalizada. Ainda há muito a fazer na Universidade Pública e é aí que reside a sua maior defesa, que nós temos que fazer neste momento, mais do que nunca, para que ela continue a promover o conhecimento crítico, livre e independente, que é o seu timbre. E sendo este momento de celebração e também de reflexão, queria, no entanto, alertar-vos para o contexto em que a gente vive. E esse contexto, vou apenas sumariá-lo, contexto mundial, sumariá-lo apenas com um dado. Enquanto eu vou falar, se a nossa palestra demorar, enfim, o debate, 1 hora ou a mais, não sei, depende de vós e de mim, obviamente que vão morrer 760 crianças no mundo, porque neste momento, a cada 5 segundos, morre uma criança com menos de 10 anos de fome ou das consequências da fome. Portanto, é essa também uma estatística desta palestra que eu gostaria que tivessem presente neste momento de celebração. Qual é o nosso tema? O nosso tema parte das epistemologias do Sul e procura também, a partir delas, reinventar a democracia. Então vamos ver um pouco do contexto em que a gente vive hoje, para tentarmos saber um pouco quais são as contradições que vivemos e o modo como a universidade, o conhecimento e também a democracia podem ser, digamos, confrontados e podem ser reinventados. Em termos da democracia, o nosso tempo é particularmente contraditório, porque afinal este século XX que passou e até hoje foi o século em que houve mais gente a viver em democracias, de toda a história da humanidade. Viver em democracias ou em regimes reconhecidos como democracia não quer dizer que tenham vivido democraticamente nesses países. Como vamos ver, há muita gente que, vivendo em países democráticos, não tem o privilégio
de viver democraticamente a sua vida cotidiana. E, portanto, essa é, obviamente, uma das nossas contradições. Mas também foi o século em que houve mais ditaduras mais sangrentas, o nazismo, o fascismo, as ditaduras militares, duas guerras fratricidas no continente mais violento do mundo, que é a Europa, onde em duas guerras foram mortas 78 milhões de pessoas. Nenhum outro continente tem um recorde tão mortífero como a Europa. E, portanto, é esta a contradição deste tempo para a qual nós queremos chamar a atenção, porque a democracia foi-se transformando paulatinamente no regime normal. No regime normal, uma coisa que era completamente inédita, porque até ao século XIX ela foi considerada, enfim, desde os tempos de Aristóteles, como aquele regime que teria que ser evitado a todo custo. Porquê? Porque era um regime onde dominavam as maiorias são ignorantes, seria um governo de ignorantes e, como tal, seria perigoso. Só as elites tinham conhecimento, só as elites é que deviam, efetivamente, de uma ou de outra forma, governar. É a partir só do final do século XIX, enfim, depois da Revolução Francesa e depois de muita teorização da teoria democrática do século XVII, de Locke, de Hobbes, etc., Rousseau, que nós vamos assistir a começar o sistema democrático como um sistema na prática. E, portanto, as interrupções ditatoriais foram vistas como exceção e como interrupções. Apesar de muitos países, o meu próprio incluído, o Brasil, ainda hoje tem mais anos de ditaduras e de regimes autoritários do que de democracia. E, portanto, a democracia é que tem sido excepcional e não o autoritarismo. Mas, normativamente, obviamente, é ela que é o sistema normal. Tudo isto que eu acabei de dizer foi real? Foi uma ideologia? Ou foi uma utopia? Eu penso que foi três coisas. Foi real porque realmente a democracia, que no princípio do século XX era um privilégio de muitos poucos, no sentido de poucos poderiam votar, porque era um regime censitário, só os proprietários, homens, é que podiam votar. A pouco e pouco, devido a muita luta social, foi realmente incluindo mais gente no sufrágio, até que se transformou no sufrágio universal, não podendo nós esquecer que num país como a Suíça, só em 1962 é que foi verdadeiramente universal, quando as mulheres conquistaram finalmente o direito de voto. Tudo isto parece eterno, mas é extremamente recente na história da humanidade. Portanto, houve aqui realmente uma verdade de um movimento democrático mundial, de que nós somos herdeiros, basicamente, hoje em dia. Mas foi também uma ideologia. Foi uma ideologia porquê? Foi uma ideologia sempre e quando as elites políticas se adaptaram ao sistema democrático e procuraram contê-lo. E procuraram converter essa forma da democracia de que se podiam servir. E essas elites nunca serviram a democracia, serviram-se da democracia. E quando ela não lhes servia aos seus interesses, descartavam-na. O vosso país é um exemplo, de alguma maneira, de laboratório em tempos muito recentes. Portanto, a ideologia consistiu basicamente em reduzir essa grande demodiversidade, como lhe chama, é o título de um dos livros coletivos de um projeto grande europeu que eu dirigi recentemente, com o título Demodiversidade, que também está disponível para vós, pela Autêntica, onde demodiversidade, por analogia com o termo de biodiversidade. Isto é, há muitas formas democráticas, de deliberação democrática. Ela foi ideologia na medida em que, a partir de 1980, sobretudo, se transforma uma forma, entre outras, da democracia na única forma da democracia. A democracia representativa. E, portanto, todas as outras formas da democracia que existiam no mundo foram sendo consideradas marginais. A democracia deliberativa, a democracia participativa, a democracia desenvolvimentista, ninguém diria nos anos 50, 60, 70, a que os países africanos que se tinham libertado do colonialismo europeu, que eram governados pelos movimentos de libertação anticolonial, obviamente eram partido único, mas não se chamavam ditaduras. Eram
democracias desenvolvimentistas. Tampouco os mais velhos se lembrarão que os regimes que existiam do outro lado da cortina de ferro, como então se chamava, o mundo soviético, também não se chamavam ditaduras, chamavam-se democracias populares. Era assim que se chamavam os cientistas políticos norte-americanos. De repente, toda esta diversidade de regimes se foi eliminada e passámos a tratar simplesmente da democracia representativa, e é dessa, obviamente, que temos que cuidar hoje. E, portanto, esses outros regimes ficaram, obviamente, no tinteiro, e com eles também as aspirações que havia para que essas outras formas da democracia pudessem também, de alguma maneira, poder lutar contra as formas de dominação que a democracia representativa não conseguia lutar eficazmente. Fossem formas de dominação classista, fossem formas de dominação racista, fossem formas de dominação sexista. E, portanto, de alguma maneira, perdeu-se essa possibilidade no momento em que a democracia representativa ficou como sendo a única possível. Mas a democracia também foi uma utopia. E foi uma utopia porque houve sempre uma contracorrente de gente que quis radicalizar a universidade, a democracia. No final do século XIX, o movimento anarquista, e os movimentos sociais, sempre que se insurgiram contra o status quo, era impossível que algum desses movimentos gritasse ou pusesse como slogan democracia real já. Nunca poderiam fazer este slogan. Porquê? Porque a democracia não estava no imaginário popular. A democracia era extremamente elitista. E, portanto, este slogan, que é o slogan do movimento dos indignados da segunda década e da primeira década do século XXI, democracia real já, era algo que era impensável há 100 anos. Portanto, houve um movimento utópico no sentido de radicalizar, de ampliar exatamente essa democracia. Mas houve sempre, nesta forma de democracia que se foi dominando, a democracia representativa, uma grande armadilha. É que viver em regime democrático não garante que as pessoas vivam democraticamente. Porque a vida democrática das pessoas não é votar de 4 em 4 anos. É o seu cotidiano, é a sua família, é as suas relações interpessoais, é as suas relações de trabalho. Tudo isso, de alguma maneira, devia contar a débito de uma democratização da sociedade. Mas a verdade é que muita dessa gente não pôde, efetivamente, gozar o privilégio da democracia no seu cotidiano. E, ao contrário, viveu naquilo que eu chamo o fascismo social. E daí que eu tenha caracterizado as sociedades contemporâneas como sociedades que são politicamente democráticas, mas socialmente fascistas. E o que é o fascismo social? É basicamente, eu cito, e até me cito a mim próprio, que é para não errar nos termos, é um conjunto de decisões que afetam de modo negativamente e vitalmente a experiência existencial de grupos de pessoas, decisões sobre as quais essas pessoas não têm nenhuma possibilidade de participar na elaboração das decisões e, quando elas são tomadas, não têm nenhuma possibilidade de resistir a elas. Ou seja, são cidadãos que não são verdadeiramente cidadãos, na medida em que não têm a capacidade efetiva, mesmo que a tenham em abstrato, de reagir contra estas formas de decisões de pessoas ou grupos sociais que têm direito de veto sobre a sua vida. Sejam patrões, sejam elites rurais, sejam elites urbanas, seja o que for. E, portanto, politicamente democráticas, socialmente fascistas. Portanto, eu acho que agora o mais intrigante é vermos como é que, no momento em que a democracia representativa, e já não se diz representativa, diz-se democracia, passa a ser o regime normal, isso acontece sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, há alguma coisa intrigante que ocorre. É que a democracia vai limitar as suas possibilidades à gestão do capitalismo. E isto não estava inscrito no modelo da democracia, mesmo da representativa, no início do século XX. Porque no início do século XX, nós vamos ter dois grandes modelos de transformação social, devido à situação que o mundo vivia naquela altura, e esses modelos são a revolução social ou o reformismo social.
O reformismo social é a transformação por via democrática da sociedade que pode levar ao socialismo. Chamou-se até a isso socialismo democrático. Mais tarde, o nome de social-democracia europeia não é outra coisa senão o resto dessa herança do socialismo democrático. Portanto, era a ideia que a democracia podia levar a um horizonte pós-capitalista, socialista. Bem, isso vai, ao longo dos anos 50, vai se eliminando completamente e a democracia passa a gerir, basicamente, a solução do capitalismo. E aqui surge um problema, porque há uma contradição muito grande entre os princípios da democracia e os princípios do capitalismo. Porque o princípio da democracia é a soberania popular. O princípio do capitalismo é a acumulação infinita. E, portanto, eles vão ter que se chocar. Porque há de haver momentos em que a democracia, pelas exigências da soberania popular, quer realizar a distribuição social e ela, obviamente, é impedida, é obstaculizada pelo próprio capitalismo. Portanto, houve aqui um conflito que nós vamos ver como é que ele foi gerando, ao longo do tempo, como é que ele foi gerando, para vermos como esta compatibilidade entre democracia e capitalismo se foi construindo e como ela foi sempre frágil. E, portanto, ela hoje talvez esteja no momento mais frágil, no momento de maior bifurcação entre a democracia e o capitalismo, numa situação tal que, se um deles tem que ceder, não é a democracia que vai prevalecer, é o capitalismo que vai prevalecer. E esta situação é a situação em que a gente encontra e, portanto, necessita de alguma análise. Portanto, vamos ver como é que a democracia, à medida que aumenta o sufrágio e se legitima socialmente, diminui as opções em jogo. E as opções já não são pós-capitalistas ou anticapitalistas, mas ao mesmo tempo são exclusivamente capitalistas. Tudo isto ocorre num mundo onde praticamente metade da população está-se a desenvolver num modelo que não é este modelo, é um modelo diferente. É o elefante branco nesta grande sala que é o mundo, que é a China, onde se desenvolve, obviamente, um outro modelo de capitalismo de Estado que não tem nada a ver com a situação em que a gente se encontra. Mas o problema é este, é que nós chegamos ao início do século XXI e deparamos-nos com a questão seguinte: a democracia é compatível com o capitalismo? E este é o primeiro tema que eu vos queria pôr em reflexão, e foi um tema que me foi sugerido, imaginem, por estudantes da Dinamarca, que quando eu fui convidado por eles e pelos professores de fazer uma palestra na Dinamarca, me puseram essa questão, se a democracia era compatível com o capitalismo. Obviamente que ela parece provocatória, porque afinal só nas sociedades capitalistas é que a democracia se veio a implantar. Portanto, é preciso ver de onde é que vem a pergunta, que sendo provocatória, era, no entanto, uma pergunta perfeitamente real. E essa realidade obrigou-me a refletir exatamente sobre a história da democracia no pós-guerra, isto é, nos anos 50, para vermos efetivamente como é que, a um momento que se cria ilusão, em parte da realidade, como todas as ilusões na sociedade, entre da democracia ser compatível com o capitalismo e como as condições que permitiram essa compatibilidade estão uma a uma a serem destruídas. E, portanto, estamos numa situação em que, eventualmente, as democracias podem morrer democraticamente. E é essa questão, para essa questão que vos queria alertar. E, portanto, porquê que é isto? Isto é fundamentalmente no momento em que o capitalismo parece, e não é só o capitalismo, como vamos ver, fazer exigências antidemocráticas que a democracia não consegue de maneira nenhuma acomodar, ou não vai conseguir acomodar. Porquê é que foi possível a compatibilidade? A compatibilidade foi possível, fundamentalmente, por causa da Guerra Fria. Por causa do facto de, no pós-guerra, haver dois grandes modelos sociais, económicos e políticos no mundo, que era o modelo comunista, socialista e o modelo capitalista. E, basicamente, hoje, 30, 40 anos depois do colapso deste regime, é possível ver
que, efetivamente, esta coexistência, a que se chamou Guerra Fria, foi fundamental para que a compatibilidade entre a democracia e o capitalismo no lado ocidental pudesse sobreviver. Porque, fundamentalmente, o que se passou foi o seguinte: nós, nesse processo, temos países que estão em grande desenvolvimento, o caso da Europa, da Alemanha, que depois se chamou Oriental, na altura era chamada Alemanha Democrática, como se lembram, era assim que se chamava a Alemanha do lado soviético, era o grande motor do mundo soviético, e a Alemanha Ocidental estava destruída, obviamente, por duas guerras em que provocou, e obviamente perdeu, e que estava totalmente endividada, porque eram as dívidas da guerra, da Primeira Guerra, acumuladas com a da Segunda Guerra. A Alemanha Ocidental nunca poderia sobreviver depois disto. E é nessa altura que há um plano de guerra, não é um plano de paz, chamado Plano Marshall, que é um plano da Guerra Fria, que é dar condições ao Ocidente para competir com o mundo soviético, que nessa altura se desenvolvia com grande pujança, do ponto de vista social. Era preciso mostrar a superioridade do capitalismo. Porquê? Porque o capitalismo, no fundo, teria condições para dar o bem-estar em termos de educação, de saúde, de moradia, às classes médias e à população em geral, tal e qual como o regime soviético, mas tinha uma vantagem, é que dava liberdade. E o sistema soviético não dava liberdade, não dava democracia. Para isso foi preciso o quê? Foi preciso pôr a democracia a regular o capitalismo. E, portanto, nessa altura, nós vamos assistir a uma série de medidas que hoje são absolutamente impensáveis que possam ocorrer no nosso mundo. Por exemplo, a população mais rica, os mais ricos de cada país, vão ser tributados, vão pagar impostos até 70%, 75% do seu rendimento, da sua riqueza. Isto hoje é absolutamente impossível. Quanto mais rico, menos se paga de impostos. Nessa altura, quanto mais rico, mais passava de impostos. Por outro lado, o capitalismo acedeu a que setores fundamentais da economia fossem nacionalizados, porque eram estratégicos. A água, a eletricidade, as minérios deviam ser nacionais, nacionalizados. Em terceiro lugar, não estavam sujeitos à acumulação de capital. Por outro lado, a própria gestão capitalista das empresas teve que aceitar a participação dos trabalhadores. Foi a famosa Mitbestimmung, ou seja, a cogestão onde trabalhadores, ainda hoje, nas empresas alemãs, que colaboram nos conselhos de administração dessas mesmas empresas. Portanto, houve aqui um processo de imposição democrática de condições ao capitalismo. Para quê? Para que os Estados pudessem ter recursos com base nos quais podiam produzir políticas sociais, educação, saúde, moradia, etc. Previdência social, tudo isso nasce nessa altura. Acontece que o Muro de Berlim cai em 1989. E quando o Muro de Berlim cai, não cai apenas o socialismo, cai também a social-democracia. Porquê? Porque naquele momento o capitalismo deixa de ter um rival, deixa de ter um inimigo. E como deixa de ter um inimigo, deixa de ter medo. E começa a afirmar todo o seu potencial antissocial. Começa a dizer-se que o sistema social-democrático europeu está em crise, que não se pode manter tantos direitos. Cria-se um conceito na altura que é a sobrecarga da democracia. Demasiada gente tem demasiados direitos democráticos. Temos que reduzir os direitos. Isto é a conclusão de um grande estudo da Trilateral em 1975, imagina. E, portanto, a ideia que a democracia tem que encolher, tem que reduzir os seus direitos para que o setor privado avance e aí possa encontrar formas de rentabilidade. E é nessa altura que o sistema, digamos assim, da democracia a regular o capitalismo, sem nenhuma alteração nas Constituições, isto é bonito e é importante ver, porque as grandes mudanças tectónicas de que eu vos vou falar passam à margem das Constituições. Não é preciso estados de emergência. O estado de exceção torna-se, digamos assim, permanente, na medida em que passa a ser parte da normalidade constitucional. E a mudança tectónica, a primeira, é que deixa de ser a democracia a regular o capitalismo para ser o capitalismo a regular a democracia.
Então a democracia passa a existir na medida que é funcional ao capitalismo. Portanto, não podemos continuar a gastar tanto dinheiro na educação ou na saúde, porque isso impede a rentabilidade do capital. Portanto, não podemos tributar muito os ricos, porque os ricos são os empresários, e os empresários tão tributados não podem continuar a produzir e a investir. E começa, obviamente, o ataque ao Estado Social. Começa aí. E esse ataque social vai vir até aos nossos dias e está a atingir um ponto de ruptura. É fundamentalmente esse ataque que vai explicar a situação em que a gente se encontra. E, portanto, a ideia de que para ter condições de rentabilidade é preciso privatizar e o Estado tem que diminuir. Bem, quando ele faz isto, o Estado, como são democráticos, o Estado não pode, pura e simplesmente, privatizar a saúde logo. Não pode privatizar a educação. Não pode privatizar a previdência social de um dia para o outro. Porque estamos em democracia, há partidos que se vão revoltar contra isso. A coisa é lenta, não pode ser feita no momento. Portanto, como os Estados, entretanto, por imposições das agências internacionais, vão deixar de poder tributar mais ricos, só tem uma solução. Como é que podem financiar a educação e a saúde? É através do endividamento. E então começa o endividamento do Estado. E quando os Estados começam a endividar-se no mercado internacional, começam a ficar dependentes do capital financeiro. E quando os Estados tributam, eles têm um poder soberano. Quando entram no mercado financeiro a pedir dinheiro, não têm poder soberano. Não são os Estados que fixam a taxa de juros, por exemplo. São agências de notação de crédito. Portanto, os Estados perdem muita soberania. E o que nós estamos a assistir é que, neste momento, há uma mistura tóxica de ideologia e de crise financeira que está a obrigar o Estado a ter a lealdade, sobretudo, com o capital financeiro, isto é, pagar os credores. E para pagar os credores não pode ter política social. E tem que reduzir as políticas sociais. Podia reduzir as políticas militares, obviamente. Podia reduzir muitas outras. Por que razão são as políticas sociais? Precisamente porque quem domina este processo são as forças conservadoras e, por vezes, reacionárias. E é por isso que estamos a entrar numa onda de conservadorismo com laivos reacionários. Qual é a diferença entre o conservador e o reacionário? O conservador é aquele, ou conservadora, é aquele que respeita os valores da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, privilegia totalmente a liberdade, mas dá um certo apoio à igualdade desde que não prejudique os negócios e à fraternidade desde que não prejudique também a sua acumulação. Mas o privilégio é para a liberdade, mas respeita aos valores. O reacionário não, quer regressar a antes da Revolução Francesa. Portanto, não defende nem a liberdade, nem a ideia de igualdade, nem a ideia de fraternidade. Nós estamos a assistir na Europa, neste continente e no mundo, a uma onda reacionária, restauracionista, muito grave. Não é a primeira. A história não avança apenas linearmente ao contrário da ideologia do progresso. A história avança com avanços e retrocessos. Quem aqui ainda leu Karl Marx, certamente terá lido o 18 de Brumário. E o 18 de Brumário o que é? É uma leitura de Karl Marx ao período restauracionista que se segue às revoluções de 1848. São essas que levam, inclusivamente, à eleição do Napoleão. Ou seja, o momento mais progressista vem o momento do retrocesso reacionário e conservador, que nesse momento era mesmo reacionário, porque era voltar ao antes da Revolução Francesa. Portanto, nós estamos neste momento numa situação em que esta incompatibilidade está em jogo no momento. E as exigências antidemocráticas são de tal ordem que pode acontecer, de um momento para o outro, uma superação aumento desta quantidade antidemocrática, transformar-se numa qualidade, como dizia o Hegel. É que, no fim das contas, com tantos cortes, tanto esvaziamento da democracia, ela pode, finalmente, parecer-se mais como uma ditadura. E, portanto, nós estamos, neste momento, em formas novas, onde não há propriamente uma disjunção entre ditadura e democracia. São ditaduras disfarçadas da democracia e democracias disfarçadas da ditadura. Isto é, são formas híbridas.
Por exemplo, o que acabamos de ver com as revelações do Intercept, através da manipulação brutal e grosseira do sistema judicial, é uma inscrição autoritária e ditatorial num sistema democrático. Não é ditadura, é uma inscrição autoritária e democrática no regime, para criar a tal hibridação de elementos, momentos autoritários com momentos democráticos. E depois, a combinação entre uns e outros é que vai decidir propriamente o que vai seguir-se e, portanto, o seguimento é incerto. Vamos então analisar agora um pouco como é que isto surge. Eu vou expor as 7 ou 8 contradições do nosso tempo. Espero que tenham paciência de me acompanhar. Alguns vão ficar um bocado perturbados pelo meu diagnóstico, que é muito radical, obviamente, mas todos sabem que eu sou um otimista trágico. E, portanto, eu, apesar de fazer diagnósticos radicais, recuso-me a não ver alternativas. E estou a ver. Ainda agora comecei por dedicar a esses jovens do Hipócrates. Estou a ver ali a alternativa. Ninguém está a baixar os braços, totalmente. Portanto, há alternativa. Então vamos ver quais são as principais contradições. Vou tentar ser breve para poder avançar. Sobretudo, também estou preocupado com os 5 segundos das crianças, como podem imaginar, mas temos que falar delas, cada uma delas. A primeira é a contradição da globalização com a democracia. É fundamentalmente esta, em matéria muito simples. O mercado globaliza-se e a política continua a ser a nível nacional. E entre a globalização da economia, pelo poder que ela vai adquirindo, ela vai criando uma dimensão política que não se chama política porque é económica, mas porque é imposta por poderes fácticos muito poderosos, ela transforma-se em política. E a pouco nós vamos notando a existência de 2 constitucionalismos, o nacional e o global. O nacional é democrático, o global é neoliberal. E é por isso que muitos países veem uma contradição entre a sua Constituição e o que é imposto pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional, pela Organização Mundial do Comércio. É o tal constitucionalismo global. Isto é feito, fundamentalmente, porque dos 3 princípios de regulação na modernidade, que é o princípio do Estado, o princípio do mercado e o princípio da comunidade, o princípio do mercado hipertrofia-se neste momento, à custa do princípio do Estado, autonomiza-se. Hoje, quem é que é capaz de regular o capital financeiro, que é totalmente globalizado? 200 Estados conseguem pôr-se de acordo para regular o capital financeiro? Não, totalmente autorregulado. E é por isso que se espera, daqui a pouco tempo, mais uma crise do sistema financeiro, que pode ser muito mais grave que a de 2008. Portanto, a primeira contradição são as formas de regulação. Há uma regulação nacional, que continua a ser a política que a gente conhece, mas há uma outra regulação global que escapa totalmente ao controle democrático. E é essa, efetivamente, a primeira contradição. A segunda contradição é que a lógica do mercado, o princípio do mercado, não apenas vai influenciar a democracia criando o constitucionalismo global, a partir de fora. Ela vai penetrar na política interna. E ela vai penetrar na política interna através de 2 mecanismos que é bom a gente conhecer em detalhe. A democracia tem 2 ideias fundamentais. A primeira é que ela assenta em 2 mercados, já o tenho dito muitas vezes, penso que já o disse aqui uma vez, esses 2 mercados que têm que se manter completamente separados. É o mercado dos valores que não têm preço e o mercado dos valores que têm preço. O mercado dos valores que não têm preço, porque a democracia é competição entre valores, em convicções, uma pessoa é de esquerda, outra pessoa é de direita, outra pessoa é do centro, uma pessoa é religiosa, outra não é religiosa, são convicções, são valores, não têm preço, cada um tem a sua, pode-se discutir, mas esse mercado não tem preço. Depois há o mercado dos valores económicos, que tem preço, onde são os mercados dos valores, onde se compra e que se vende. O que nós estamos a assistir é que estes 2 mercados, que estavam independentes, devido a muitas mudanças que se deram, nomeadamente ao financiamento dos partidos, ao financiamento das campanhas eleitorais, o mercado político e o mercado económico começaram a fundir-se, sob a égide do mercado económico. E, portanto, passamos a uma situação em que mesmo na política tudo se compra e tudo se vende.
é a corrupção endémica. E, portanto, este é o primeiro entorce, digamos assim, dentro da democracia. Mas há um outro. Outro princípio da democracia, que também é fácil de entender, é que a democracia assenta na ideia de que os processos devem ser certos para os resultados serem certos. Isto é, a lei eleitoral, o recenseamento, tudo tem que ser escrupulosamente mantido para que as regras sejam mantidas, as eleições sejam livres, para que os resultados sejam incertos. Ganha o candidato A, ganha o candidato B, nunca se sabe à partida quem ganha. O que é que tem acontecido? É que com o papel que o dinheiro hoje tem na política, ela fez uma manipulação disto e transformou o seguinte: começou a fazer com que os processos fossem incertos para obter resultados certos. Isto é, começou a manipular os processos eleitorais, começou a manipular o recenseamento, começou a manipular a opinião pública para que o resultado fosse certo. E o resultado é que o candidato A ganha e não o candidato B. Processos incertos para resultados certos. Ora, isto é outro entorce a que está sujeito a democracia. E vejam bem, não é apenas a democracia que tem este princípio, é o direito. O direito é também isto. É ou não é? O direito tem que ter processos certos para que os resultados sejam incertos. É condenado A, pode ser condenado ou pode ser absolvido. Mas o processo penal tem que ser cumprido. O que é que estamos a assistir? À manipulação dos processos. Tornam-se os processos incertos para que os resultados sejam certos. Condena-se fulano. É preciso condenar. E, portanto, processos incertos para resultados certos. Portanto, esta contaminação autoritária da democracia dá-se também no direito. E é isto também um dos problemas que nós estamos a viver nestas formas de hibridação, de inscrição de elementos ditatoriais e autoritários no sistema democrático. A terceira contradição é o que se passa hoje com a opinião pública. Porque é uma mudança tectónica na ideia da opinião. Porquê? Porque durante muito tempo quem tinha opinião eram as elites. O povo era ignorante, se dizia. O povo era ignorante, as elites é que sabiam e tinham as suas opiniões ilustradas, como era. Aquela famosa a ideia da esfera pública do Habermas, é evidentemente que é as elites e a burguesia que têm direito a essa opinião. O século XX, e sobretudo na parte final, é o século da orgia da opinião. Toda a gente tem opinião. Toda a gente quer ter opinião. E, portanto, isto vai fazer o seguinte: é que toda a gente tem opinião. Um líder populista pode dirigir-se diretamente ao cidadão, sem a mediação das instituições, porque lhes vai tentar coincidir com a sua opinião. Pode dialogar. O populista, o líder, não precisa de uma mediação para lhe dar do povo. Ele tem uma opinião e o povo tem outra opinião. E se a opinião coincidir, o líder vai dizer que o povo tem opinião. E, portanto, que ele até diz que está a seguir a opinião do povo. E se o povo tem uma opinião distinta da do líder, então de imediato o líder diz que ele é ignorante. E, portanto, nós estamos numa contradição, que é a orgia da opinião leva ao insulto da ignorância. Se coincide com o líder, tem opinião. Se não coincide com o líder, é ignorante e não pode ser governado democraticamente porque é ignorante. Ora, isto é típico do populismo, não é típico da democracia. Portanto, esta orgia da opinião, de onde é que vem? Vem da outra contradição, também tectónica. E todas as mudanças tectónicas ocorrem sem que a gente note. Não há tremor de terra, digamos assim. Só mais tarde é que a gente vai ter o tremor de terra. O que é ter opinião? Ter opinião é uma coisa muito bonita, quer dizer, apela a ter, não é? Apela a quem é proprietário. Eu sou proprietário da minha opinião. Nada disso. As pessoas hoje têm opinião, mas a opinião não é delas. São inquilinos, são poceiros, são usufrutuários da opinião que não vem deles. São hoje geridos pelas grandes organizações das redes sociais que, através dos big data e dos algoritmos, conseguem manipular a opinião que as pessoas têm. E, portanto, a pessoa tem, mas não tem. A sua rede social não é dele ou dela.
pertencem àqueles que controlam as redes sociais. E é por isso que esta contradição, as pessoas sentem-se que são realmente devedoras do Bill Gates e do Mark Zuckerberg, quando são credoras deles. Porque são através deles que nós, e como todos sabem, depois de ir consultar uma qualquer supermercado, um shopping center, para comprar um produto vermelho ou um sapato de meio salto, sabem que, logo a seguir em todas as vossas consultas do Google, há de aparecer roupa vermelha, há de aparecer sapato de meio salto, há de aparecer empresas que são próximas daquela onde compraram. Porquê? Porque os Big Data, com o algoritmo, permite personalizar as escolhas a um nível mínimo de grandes, imensas formas de publicidade. Eu dei um curso aqui para a UOL, um curso eletrónico com a Universidade Pontifícia esta semana passada. Pois bem, todas as minhas consultas do Google agora é sobre o curso da UOL e a propaganda para as inscrições do curso da UOL. Acontece que eu fui professor, portanto não vou comprar o curso, pois eu já fui professor dele, não é? Mas eles, como o Big Data não é suficientemente sofisticado, põe aquele nome, sempre a mesma coisa, e, portanto, martiriza exatamente isto. Portanto, o que é que isto quer dizer? É que as redes, através desta manipulação, fizeram o seguinte: como realmente as pessoas não são discriminatórias completamente nas suas redes, porque as redes foram criadas para criar os likes e os dislikes, o que a gente vai ter são fluxos de opiniões unânimes. As redes não permitem discussão entre ideias, permitem a criação de fluxos paralelos de unanimidade. Não é uma unanimidade só, são fluxos, linhas, várias, normalmente opostas, de unanimidade, que não dialogam entre si. Porquê? 120 milhões dos brasileiros têm como única fonte de informação o WhatsApp. 120 milhões. É muita gente. E confiam fundamentalmente em duas instituições para as informações que recebem: a família e as igrejas. Nenhuma delas é democrática. Portanto, o que nós estamos a assistir é exatamente ao facto de, através das redes, este ter opinião foi realmente uma forma de expropriação da opinião. E é isso que nós temos que ver na nossa sociedade, no sentido em que nós nos encontramos neste momento. E, portanto, estas formas de unanimidade paralela criam a tal radicalização. São aquelas que tornam aquilo que temos hoje também no Brasil, e não só no Brasil, também temos isso na Europa, a política do ódio. A política do ódio é a política da radicalização de linhas de unanimidade, paralelas, que não se encontram. Eu só falo com os que estão de acordo comigo e só falo com os que estão de acordo contigo. E assim se cria a radicalização. Porque com os adversários a gente dialoga, com os inimigos a gente destrói. E é essa a grande diferença, porque a democracia só reconhece adversários, não pode reconhecer inimigos. Nós estamos a assistir em pleno sistema democrático a contaminação do adversário pelo inimigo. E cada vez mais o adversário é inimigo. E isto empobrece, obviamente, o discurso democrático. A quinta tensão é que ainda é um bocadinho mais funda, não é? Porque isto, como viram, já é uma alteração que foi a sociedade mediática que era discutida, partimos para depois para uma sociedade internética, que é esta em que estamos agora, e esta sociedade internética vai permitir exatamente este jogo massivo dos Big Data com a individualidade. E, portanto, joga contra as instituições. Porquê é que são as instituições? O que é o Congresso, o que são os tribunais, o STF, são mediações entre governantes e governados. São formas de mediação social. Ora, quando nós estamos uma polarização entre líderes e a individualidade, as mediações, obviamente, que vão um pouco daí, vão morrendo. E é aí que nasce, obviamente, o populismo. Mas há uma outra dimensão ainda. Vão comigo, porque isso ainda é mais difícil. E mais fácil de ver, não é? Mais fácil. É que a gente já passou agora da sociedade internética a outra sociedade. É a sociedade métrica. Nós nunca, como agora, nós fizemos tanto ranking de tudo.
Tanto o score, as universidades têm que ter um ranking, os professores têm que ter um ranking, as classificações, as publicações têm que ter um ranking, têm que ter um fator de impacto, têm que ter uma série de coisas, e nós somos cada vez mais escravos dessa sociedade métrica. O que é o problema da sociedade métrica? É bom medir as coisas. Os Estados, na sua história, talvez não saibam, mas os Estados, nações que nós hoje conhecemos a partir do século XVII, tinham uma primeira missão que nós hoje nem entendemos qual era. Era contar quantos cidadãos havia. Porque não sabia quantos cidadãos tinha Portugal ou tinha a França. A primeira tarefa do Estado é contá-los, para ver quem é que cabe dentro das fronteiras. Não é? Mas hoje a sociedade métrica está a levar a medição a um nível absolutamente absurdo. Porque o grande problema depois é o que é que fica fora da medição e o que é que fica fora não conta. Muita coisa que não pode ser medida, não pode contar. Portanto, quem não é contado, não conta. E esta é a grande contradição. Estamos a fazer aquilo que eu, no fim do Império Cognitivo, chamo uma grande sociologia das ausências. Por exemplo, os refugiados que estão nos campos de internamento da Dinamarca, dos países nórdicos e da Turquia, neste momento, na Europa, só contam como refugiados. Não contam que são contabilistas, técnicos de computação, engenheiros. Tudo o que podia contar na vida deles, que é o mais importante, deixou de contar. Essas massas de imigrantes a caminho da América Central, a caminho dos Estados Unidos, ou da Europa, a caminho, ou da África a caminho da Europa, são as duas grandes correntes da prevalência do colonialismo no nosso tempo, que mostram que o colonialismo está bem vivo no nosso tempo. Eles não contam por serem camponeses, por serem homens, mulheres, são imigrantes, são refugiados, são fugitivos. De facto, não são nem imigrantes nem refugiados, são fugitivos da miséria. São fugitivos de um colonialismo que não terminou e que continua a destruir as suas vidas dos seus países. Porque se o colonialismo tivesse realmente terminado e esses países tivessem condições de viver, eles não saíam dos seus países, ninguém sai do seu país, de livre vontade, ficariam aí, correm riscos imensos. Cada um está a pagar na América Central, para chegar aos Estados Unidos, 3.500 a 4.000 dólares. Não é pouca coisa, não é? Sendo que nem 10% conseguem chegar. Portanto, obviamente que estamos numa situação em que aquilo que eu chamo das exclusões abissais, de criar populações descartáveis porque não contam, que é um conceito fundamental nas minhas epistemologias do Sul, são mais do que nunca vigentes na nossa sociedade. E é a mesma coisa com os sem-teto, é a mesma coisa com os indígenas que estão à beira da estrada, expulsos dos seus assentamentos em Cuiabá, ou na região. Na região já não contam, obviamente, como agricultores camponeses, contam apenas como indígenas que estão à beira da estrada. E, portanto, cada vez mais gente não é contada por aquilo que devia, e o que fica por contar é aquilo mais importante para a democracia, e por isso é um erro. A sétima contradição, desculpa, é mais uma, não? Eu lembro. Porque a gente tem que ver lucidamente o tempo em que estamos. Pensem um bocadinho comigo, só isto. Por que razão é que as mesmas políticas que sempre deram erro, nunca tiveram êxito, são repetidas, vez atrás de vez, em cada diferente país, como se fosse a primeira vez? Políticas de redução da pobreza do Banco Mundial. Desde quando aumenta a pobreza em todos os países? Ajuda ao desenvolvimento. Cada vez o abismo entre os desenvolvidos e os menos desenvolvidos nunca foi tão grande como agora, em termos de PIB mundial, a distribuição do PIB mundial. A privatização da Previdência. Em 70% dos países em que ela foi instaurada, quase sempre por via autoritária, falhou completamente e o Estado teve que resgatar o sistema. No entanto, cada vez que vem um regime conservador ou reacionário, vem com a privatização. Portanto, nós estamos a assistir a uma política sistemática de erro. E se é assim, isto tem que ter uma racionalidade. Isto não é irracional. É racionalíssimo. Porquê? É que o sistema neoliberal que domina hoje tem que criar uma crise permanente.
para que só se pense a curto prazo e nos adaptemos ao curto prazo. A ideia da crise permanente é a ideia de que não é a ideia de crise no sentido grego, a ideia da crise esporádica, que tem que, obviamente, ser explicada. É como uma doença, que em grego é também uma crise que tem a oportunidade de ser curada. A crise esporádica tem que ser explicada. A crise permanente explica tudo. Cortam-se os salários por causa da crise. Privatiza-se a previdência por causa da crise. Ora, pensar a crise como causa é impedir uma reflexão de alternativas e de longo prazo. E, portanto, é esta a fundamental razão pelo qual é tão difícil hoje pensar alternativas. Porque se está a naturalizar a crise como sendo permanente. E a crise, portanto, é obviamente o normal. Cortes na educação, por causa da crise. Cortes na saúde pública, por causa da crise. Portanto, eu acho que nós estamos neste momento numa situação que termina estas várias contradições que estão a dar um resultado que é extremamente preocupante, de um ponto de vista democrático para todos nós. Tomem também nota nisto, porque é muito interessante ver esta gestação, digamos, de movimentos tectónicos, civilizacionais, na nossa presença, sem que a gente os note, digamos assim, porque vivemos ainda em ambientes relativamente protegidos, obviamente. Não é? Há muitos que não podem estar aqui e que certamente talvez entendessem também muito bem aquilo que eu quero dizer. É que o capitalismo e o colonialismo, o que eles fizeram foi o seguinte, foi dizer que os povos que foram colonizados fora da Europa e dentro da Europa, porque houve colonialismo dentro da Europa, obviamente, tinham direito a todos os passados possíveis. Eles tinham tido passados diferentes. Os indígenas tinham um passado que não era europeu. As populações negras da África eram um passado diferente, mas todas tinham o mesmo futuro. O futuro era o futuro dos países desenvolvidos, do capitalismo, do progresso. Era exatamente isso. Portanto, a ideia de passados diversos para um futuro único. O que nós estamos a assistir é que estas tendências autoritárias estão a fazer com que as elites já não acreditem no futuro comum. Querem um futuro só para eles. Querem um futuro diferente para eles. E é por isso, por exemplo, não financiam a universidade pública. Porquê? Porque o futuro deles, dos seus filhos, não é o futuro do comum das pessoas. Por isso mandam os filhos para as universidades globais do estrangeiro. É por isso que, quando aumenta a poluição no seu país, compram uma ilha no Pacífico. Qual é o problema? Temos o ar mais pristino e a água mais pura. Ou seja, os condomínios fechados são a pré-munição de futuros diferentes. Um para as estritas minorias e outros para as grandes minorias. Ficam às portas dos condomínios. Isto vê-se a nível das cidades, mas podem vê-lo a nível do mundo. Portanto, nesta situação, como é que eu a analiso teoricamente? Eu analiso fundamentalmente desta forma. Nós temos no mundo contemporâneo 3 formas de dominação. O capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Foi o erro do pensamento crítico, inclusivamente do pensamento marxista, ter aceitado que o colonialismo tinha terminado com as independências. O colonialismo não terminou com as independências. Eu trabalho muito bem, e há muito tempo, com as populações quilombolas e as populações indígenas. Eles entendem muito bem quando eu digo que o colonialismo continua. Porque eles continuam a ser vítimas de toda a opressão colonial. Seja o racismo, obviamente, que continua a excluí-los na sociedade de uma maneira colonial. Que é não conhecer a sua dignidade ontológica, é degradá-los, é continuá-los como gente subjente. Portanto, ao capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. E essas 3 dominações atuam articuladamente e criam uma linha abissal entre a sociabilidade metropolitana, que é esta que nós estamos aqui, somos iguais, estamos aqui todos, temos direitos, temos o nosso relativo bem-estar, e depois a sociabilidade colonial. São aqueles que não são gente. São aquilo que o Franz Fanon chamava a zona de não ser. São aqueles que são excluídos de uma maneira radical. Sejam populações negras, sejam mulheres, durante muito tempo. Em certos contextos continuam a ser excluídas de maneira radical porque não são verdadeiramente gente. E essa linha abissal existe na nossa sociedade.
E as nossas instituições não reconhecem essa linha abissal. E esse é que é o nosso grande problema. E digo-vos mais, o que significa hoje, fundamentalmente, o nosso tempo autoritário, é que a linha abissal está a deslocar de maneira que cada vez menos gente vive na sociabilidade metropolitana com direitos iguais e cada vez mais gente está a viver na sociabilidade colonial. Os próprios trabalhadores, na medida em que deixam de ter direitos e começa a surgir trabalho sem direitos, aumenta a sociabilidade colonial. A exclusão radical. Vejam que o grupo de estudos da ONU sobre o trabalho análogo ao trabalho escravo foi criado para mostrar o fim de um resíduo histórico. Houve escravatura e agora ainda há trabalho análogo ao trabalho escravo e vai diminuir. Qual é a realidade? Não cessa de aumentar. Vejam as estatísticas da ONU, do grupo de trabalho, do trabalho análogo ao trabalho escravo. Está a aumentar em todo o mundo. Portanto, e o trabalho escravo é típico do colonialismo. O capitalismo não existe sem colonialismo, sem patriarcado. E é por isso que quando o capitalismo se torna mais duro, endurece as outras formas de dominação. Não de uma maneira mecânica, é de uma maneira muito desigual. Mas é assim que faz. Vejam, por exemplo, no vosso país, recentemente, com a nova eleição do novo presidente, há uma série de medidas que vão endurecer o capitalismo, obviamente. Pela entrega do pré-sal, pelas políticas sociais, pelo ataque a uma certa autonomia dos BRICS, etc. Tudo isso. Não vou entrar por aí. Pode ser no debate, se me perguntarem, terei todo o gosto. O capitalismo endurece. Nas semanas seguintes, aumenta o extermínio de jovens negros nas cidades, quer do Rio, quer do Ceará, em Fortaleza. Isto é, o racismo aumenta. E aumenta o feminicídio. Em pleno vitória do movimento feminista, começa a aumentar o assassinato de mulheres por seus companheiros, em geral. Ou seja, o endurecimento do capitalismo endurece o colonialismo e o patriarcado. Esta é a situação em que a gente se encontra. Qual é o nosso drama? É que a dominação atua articuladamente e a resistência atua fragmentariamente. Quanto o movimento anticapitalista e sindicato anticapitalista não foi racista e não foi sexista? Quanto o movimento anticolonialista foi complacente com o capitalismo e foi sexista? Quanto o movimento feminista foi complacente com o capitalismo e foi racista? Ou seja, os movimentos estão fragmentados, a dominação está articulada. E enquanto esta situação se mantiver, nós não vamos poder construir uma resistência. E é por isso que é preciso articular as resistências para que possam eficazmente combater a dominação. E é por isso que, a partir das epistemologias do Sul, se polariza a ideia da resistência e a articulação, que também tem que ter, obviamente, uma tradução política, inclusivamente. Por isso é que está a sair a segunda edição do meu livro Pela Boa e Tempo, Esquerdas do Mundo Univos, que já está em segunda edição, com prólogos de 3 mulheres maravilhosas deste país: Nilma Gomes, Manuela Dávila e Sónia Guajajara. Portanto, nós estamos num momento de bifurcação, onde realmente o poder fáctico do mundo, basta ver, as 500 empresas privadas, não são financeiras, de todos os setores, têm 52% do PIB mundial. E 30% do PIB mundial está nos paraísos fiscais, ou seja, não paga impostos. Portanto, nós estamos numa situação em que os fatores realmente antidemocráticos e de fuga à democracia são extremamente graves. E é por isso que há uma corrente de pensamento hoje que vem dizendo, são vários títulos da democracia, de vários livros, que as democracias estão a morrer. E que é o fim. Inclusivamente diz-se, alguns mais cínicos, que a democracia, o modo como a sociedade está organizada, não se pode organizar democraticamente. Ou seja, há uma leitura de esquerda e uma leitura de direita para esta situação. A minha leitura, obviamente, é uma leitura de esquerda, e o que eu penso neste momento, não posso, obviamente, detalhar demasiado, mas vou detalhar o suficiente para vermos como é que eu penso nesta situação. A situação é complexa porquê? Porque o neoliberalismo, ao naturalizar o poder, tornou-o invisível. É o poder dos mercados, são as leis naturais dos mercados.
é a tal crise permanente. Quando o poder se torna invisível, o que é que acontece? A vítima deixa-se de se virar contra o opressor e vira-se contra a vítima. Na Europa, a classe média empobrecida pensa que o seu maior inimigo é o imigrante e o refugiado, quando é um país envelhecido que precisa de 20 milhões de jovens para poder aguentar a previdência social no futuro. O operário branco empobrecido nos Estados Unidos pensa que o seu maior inimigo é o operário latino empobrecido que quer entrar nos Estados Unidos. O sul-africano negro empobrecido pensa que o seu inimigo é o imigrante moçambicano ou zimbabuano que está a tirar a sua riqueza. Tem havido muito incidente de racismo negro na África do Sul. Vítima contra vítima. Chamamos a isso a política do ressentimento. E esta política do ressentimento torna difícil uma luta democrática. Porquê? Porque mesmo quem está no poder pensa que é vítima do poder. E por isso o ataque à democracia é feito em defesa da democracia. Supostamente em defesa da democracia. Portanto, ninguém tem poder. Até um próprio presidente pensa que não tem poder. E diz que não tem poder, é a gente que acredita. O poder está sempre do outro lado. Porque é invisível. O poder tem isto. Estamos em domínio da política de ressentimento. Portanto, vamos ver, quando realmente temos vítima contra vítima, é muito fácil. O agressor também se transforma em vítima. E qualquer agressor passa a ser a vítima também. E é por isso que é tal. Quem é agressor, muitas vezes sente-se e afirma-se como vítima, e quem produz o medo, diz que está com medo. Quem ataca a democracia, diz que está a defender a democracia, e assim ataca. Portanto, as democracias estão-se a descaracterizar naquilo que a gente chama autocracias eleitorais. Ou seja, há realmente eleições, mas as condições de competição democrática alteraram-se de tal maneira que estamos a entrar em regimes híbridos que têm tido vários nomes, um deles é a autocracia eleitoral. Portanto, em face disto, o que é que eu tenho a dizer? Fundamentalmente o seguinte: o conhecimento que nos trouxe até aqui não nos vai poder tirar daqui. Isto é, este conhecimento, nós continuamos a ter problemas modernos, que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade, continuam a ser problemas que a gente tem, mas não tem soluções modernas, porque o conhecimento que nós temos é um conhecimento muito elitista, que desperdiça muito conhecimento que existe na sociedade. Portanto, nós temos que começar a pensar que o conhecimento que a gente tem que ser, efetivamente, mais amplo, tem que ser articulado com mais diversidade. A ciência, no século XVII, teve que lutar com outros conhecimentos para prevalecer. Mas a ciência é preciosa. Eu sou um cientista social, mas a ciência não é a única. Não é o único saber, há outros saberes. E esse saber é o saber que tem que ser prestigiado, tem que ser avaliado para avaliar as lutas e reconhecer as lutas. Se eu não reconhecer as lutas, não reconheço o seu conhecimento. Não reconheço, isso é mais fácil. Um genocídio, porque eu não reconheço o conhecimento de quem o mata. Por isso é que o genocídio dos índios foi também um epistemicídio. Matou-se o conhecimento dos indígenas. Como se continua a matar o conhecimento quilombola, das populações ribeirinhas, da medicina tradicional da Amazónia, dos saberes das zonas ribeirinhas e da Amazónia. Portanto, nós temos que fazer uma ruptura epistemológica, no sentido que é a grande mensagem, penso eu, das epistemologias do Sul, de construir a ecologia de saberes. E como eu tenho dito, não é nada contra a ciência. É tentar mostrar que a ciência tem limites que não pode superar. A ciência, por exemplo, não responde a uma questão fundamental. Qual é o sentido da vida? O que é a felicidade? Ainda recentemente, os cientistas tentaram medir a felicidade dos países e chegaram à conclusão que os finlandeses eram os mais felizes. Eu estive há 3 semanas na Finlândia a discutir isto com os meus colegas finlandeses. E eles riam-se. Diziam assim, pô, mas o nosso país é o país onde mais gente suicida, que é isso? Estamos a suicidar por felicidade? Não pode ser. Portanto, é o erro da tentativa de quantificar tudo que, obviamente, deixa a qualidade de fora.
Portanto, eu penso que a primeira medida é romper epistemologicamente. Por isso, as nossas universidades têm que ser descolonizadas, democratizadas, despatriarcalizadas, e isso leva muito tempo, mas felizmente estou numa universidade que está a fazer, e tenho muito orgulho de pertencer a ela, porque está a fazer um esforço grande de manter exatamente isso. E de poder dialogar com outros saberes que estão aqui bem perto, como os que eu hoje vos trouxe do IPOP, e podia-vos citar muitos outros ainda mais perto. Mas, acima de tudo, nós temos mais duas grandes medidas que é preciso tomar em conta e que é fundamental para reinventar a democracia. É que a democracia não faz sentido nenhum se estiver apenas limitada ao espaço político. Porque este político está demasiadamente restringido neste momento. A democracia tem que ser na escola, a democracia tem que ser na família, a democracia tem que ser na produção, no mercado, na comunidade e no sistema público. É necessário radicalizar a democracia. Os partidos atuais são partidos capazes de conduzir isso? Não, não são. Eu acho que os partidos têm que ser reinventados, porque os partidos, como são representantes da democracia representativa, têm todos os defeitos da democracia representativa neste momento. Têm as virtudes, obviamente, mas têm os defeitos. Porquê? Porque os partidos só podem no futuro ter alguma viabilidade se combinarem entre si a democracia representativa com a participativa. Portanto, tem que ser movimentos de cidadãos que sejam eles, e não as lideranças partidárias, que decidam quem é o candidato daquele partido, quem são os candidatos, quais são as políticas, quais são as agendas. É como se fizéssemos um orçamento participativo, que eu estudei em 1989 nesta cidade, num momento muito interessante da vossa vivência democrática, onde era prefeito um querido amigo, talvez até esteja por aí o Tarso Genro. Esse orçamento participativo fosse agora ao nível global, ao nível nacional, como uma forma democrática participativa dentro dos partidos. E só isso é que vai lutar contra a corrupção, contra as lideranças que depois se soltam, perdem as suas bases. Terceira medida. A esquerda, todos os democratas, mesmo os democratas de direita, na medida em que são verdadeiramente democráticos, e que um verdadeiro conservador é aquele que serve a democracia e não aquele que se serve da democracia. E, portanto, façam a distinção no vosso país, eu faço na minha, quem são os conservadores democráticos, pelo passado, obviamente, desses países. É que realmente os democratas, e sobretudo a gente de esquerda, deixou de saber falar com a gente das periferias. Não fala a sua linguagem, não os entende, vive confortavelmente nas zonas protegidas da cidade, cidades que estão dominadas pelo apartheid social, e quem fala com elas? Quem é que está lá no lugar delas? Quem é que vai ao botequim? Quem é que está na mercearia ou no supermercado do bairro, da periferia, da quebrada? São muitas vezes as igrejas evangélicas conservadoras da teologia da prosperidade. Não tenho nada contra a religião. Fui muito adepto da teologia da libertação que fazia isso. Mas agora é um domínio quase total de uma teologia que evacua o social. Porque não há problemas sociais, há problemas individuais e de relação com Deus. Se é rico, foi porque Deus te protegeu. Se és pobre, a culpa é tua. Onde é que estão as condições sociais? Não estão. Portanto, eu penso que nós temos que voltar ao face a face, e é essa a melhor luta contra os fake news. É que as pessoas têm que saber falar umas com as outras. E falar a linguagem delas também. E é por isso que têm que saber onde é que estão essas pessoas, e não sabem muitas vezes, porque as nossas cidades estão separadas entre zonas civilizadas e selvagens, pela linha abissal. E a gente não quer dar o passo para ir para o outro lado, porque tem medo. E, portanto, deixamos de falar. E só o face a face é que combate os fake news, porque eu, quando estou a falar com uma pessoa, sei que ela não é um robô, sei que ela não é um perfil automatizado. Agora, quantos de vós é que vêm num restaurante, casais jovens, aparentemente parece que estão a conversar um com o outro, mas de facto cada um está com o seu celular a comunicar com outra pessoa, enquanto vão comendo, e nos intervalos da comida vão realmente comunicando com o seu celular e não entre si. É realmente a maior vulnerabilidade às fake news
e o declínio do face-a-face. Portanto, para concluir, e obrigado pela vossa atenção, é fundamental o seguinte: a gente até agora, e eu termino sempre desta forma, porque como a sociedade não muda, eu também não posso mudar, que é esta, é que realmente o nosso conhecimento e as nossas formas políticas, as nossas universidades também, durante muito tempo, têm formado personalidades conformistas. E quando formam rebeldes, são rebeldes incompetentes. Eu acho que é tempo de formarmos rebeldes competentes. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Boaventura. Nós recolhemos perguntas, temos aí o espaço para umas 5 perguntas que o professor José Vicente vai elaborar. E quero, antes disso, lembrar 2 aspectos. Primeiro, que o professor, além de doutor honoris causa aqui da URGS, ele também é cidadão de Porto Alegre, o que eu acho que é muito importante. E segundo, que estão entre nós o ex-governador Tarso Genro e o ex-prefeito Raul Ponte também. Professor José Vicente, a palavra está com o senhor. Bom, eu vou fazer uma síntese, são 3 grandes grupos de perguntas, né? A primeira eu vou chamar assim as perguntas do diagnóstico. Por exemplo, o que o senhor pensa do futuro do Brasil, considerando o atual governo, a questão das instituições, como é a questão da manipulação das opiniões e das opiniões políticas através de veículos, são produtos. Como o senhor vê a questão das manifestações populares no Brasil, que estratégias deveriam adotar? Então, primeiro conjunto, né, de diagnóstico. O segundo, algumas dimensões um pouco mais estruturais, como romper as estruturas racistas e machistas que herança da colonialidade num ambiente de meios de comunicação. Qual o risco que as crises se tornem diluídas? Qual é o risco de que simplórios algoritmos tornem-se a base de um novo homem? Né? E na mesma linha, como a questão do genocídio na atual sociedade. Há um convite para que o professor visite a ocupação baronesa. E depois, há questões agora, como a universidade deve trabalhar por uma descolonização do pensamento com resultados efetivos. E a pergunta de ouro, e a revolução? São 5 perguntas, mas de facto são 50 perguntas, não é? Não são 5 perguntas. Mas, bem, quanto à ocupação baronesa, eu já estive em contacto com eles e elas, com pessoas que me falaram. Eu não sei se tenho tempo na minha agenda, mas de todo modo terei todo o gosto de gravar um vídeo ou fazer alguma coisa que mostre bem claramente o meu apoio a esta ocupação. As primeiras perguntas realmente sobre a situação brasileira neste momento, das instituições. Nós estamos numa situação complicada, de facto, pela razão simples que
há um modelo, que não é um modelo, é um modelo de inspiração norte-americana. Peço desculpa, mas aqui há uns anos todos me diziam que eu era um homem da teoria da conspiração, que andava sempre a falar da influência dos Estados Unidos e que não havia influência dos Estados Unidos neste país, que era tudo deste grande gigante que estava imune às pressões dos Estados Unidos. Eu, como há 35 anos passo parte da minha vida nos Estados Unidos, tenho acompanhado exatamente a atenção com que esse país está a ver agora o que se passa aqui no continente. E, fundamentalmente, é um alinhamento total, porque há uma grande rivalidade entre a China e os Estados Unidos. Neste momento, a lei do mercado deixou de funcionar, como já viram. A Huawei, por exemplo, pode ser proibida, não é imaginável que o neoliberalismo punha restrições protecionistas, sobretudo a potência mais forte, mas está a pô-lo, porque em tempos de protecionismo já não há liberdade de mercado, só quando funciona a favor da grande potência. Normalmente, estas situações, eu não tenho tempo de detalhar em que é que consiste esta rivalidade, ela exige alinhamentos muito fortes. E, portanto, o continente latino-americano está na influência dos Estados Unidos e quer um alinhamento total com os Estados Unidos. Porque na primeira década do século XXI, os Estados Unidos estavam completamente concentrados no Iraque. Entre 2002 e 2010, realmente distraíram-se da penetração que um império ascendente estava a ter no continente. É o caso da China. É o grande investidor, é o maior investidor na América Central, é hoje um dos maiores clientes comerciais do Brasil e da Argentina, por exemplo. Não é? E, portanto, distraiu-se. E quando se lembrou, começou a atuar. E começou a atuar pela ideia do golpe institucional. O primeiro golpe foi nas Honduras, em 2009, um golpe do mesmo tipo que depois se repetiria em 2012 no Paraguai, contra o Fernando Lugo, e depois, em 2016, contra a Presidente Dilma. É exatamente o mesmo, no sentido, com variações, por vezes entram mais militares, outras vezes menos militares, mas é fundamentalmente o seguinte: é um golpe que manipula a Constituição de maneira a que sejam as instituições constitucionais que produzem o golpe e que, por tal, não se possa falar de golpe, mas possa-se falar apenas por um processo democrático normal, quando é uma manipulação de tal ordem que realmente são golpes constitucionais, como são caracterizados. Qual é a lógica por trás desses golpes? É a forma, digamos, despolitizada de atacar, neste momento, todas as forças políticas hostis ao Império Norte-Americano. Através de quê? De conceitos despolitizados. Já tínhamos antes um conceito benéfico, que era o conceito dos direitos humanos. Ninguém é contra os direitos humanos. Mas por que razão é que só havia violação dos direitos humanos no mundo soviético e não havia violação no mundo ocidental? Por que razão é que os Estados Unidos sempre se opuseram a que houvesse uma comissão de direitos humanos para verificar as violações de direitos humanos nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos, por contradição, digamos assim, ou por denominação exata, não há, em princípio, qualquer violação dos direitos humanos. Ora bem, isto era uma lógica despolitizada para vender, realmente, pôr os direitos humanos ao serviço de uma lógica imperial. Eu sou um ativista de direitos humanos, mas obviamente não é desta concepção de direitos humanos. Qual é a arma hoje? É a luta contra a corrupção. Porque ninguém pode ser contra a luta contra a corrupção. Todos somos a favor. Só que sabemos que também todos somos contra a desigualdade social. Mas não vamos dizer que para combater a desigualdade social temos que usar todos os meios possíveis. Tal e qual contra a corrupção. Não podemos usar todos os meios possíveis, porque os meios não justificam os fins. E, portanto, este modelo imperial põe a luta contra a corrupção, contra a qual nós estamos, isto é, nós estamos a favor da luta contra a corrupção, sejam de esquerda, sejam de direita, e deve ser assim, no meu entender. Deve ser assim, mas com respeito de regras e princípios que existem nas sociedades democráticas. E, portanto, se não se respeitam as regras, entramos numa lógica maquiavélica de que os fins justificam os meios. E o que acabamos de ouvir e de ver com os vazamentos da Lava Jato é basicamente isso. É fundamentalmente uma manipulação grosseira dos meios para atingir um fim. Bem, isso é exatamente a situação em que
chegamos a esta situação paradoxal no Brasil, em que o sistema jurídico e judiciário, que deve garantir a ordem jurídica, passa a ser um fator de desordem jurídica. Neste momento vivemos uma grande incerteza jurídica e judiciária, porque inclusivamente no STF estão ministros contra ministros. E, portanto, os órgãos colegiais, num Supremo, que afinal, no corrente das suas decisões, talvez não saibam, mas mais de 90% das decisões são monocráticas, isto é, são de juízes individuais, apesar do órgão ser colegial, nós estamos num momento de contradição. E, portanto, estas contradições estão a desinstitucionalizar as instituições. Elas estão lá, mas não cumprem a sua missão, porque estão sujeitas a esta lógica de que os fins justificam os meios. Portanto, é um momento de bifurcação. Nós vamos assistir exatamente a um momento, neste momento, de que orientação vai ter, porque realmente, por aquilo que se está a ver, se os princípios fundamentais, qualquer prova lícita, mesmo lícita, obtida de meio ilícito, é nula e de nenhum efeito. Logo, acarreta a nulidade do julgamento e a sua repetição. Se isto for assim, parece que as regras voltam a seguir. Mas tenho visto muita gente que pensa que a melhor maneira de manter o judiciário é não tomar em conta os vazamentos. Isto, a meu entender, é o fim da ordem jurídica brasileira, se for assim. E não sabemos como vai ser. Eu acho que o movimento, neste momento, popular, uma das surpresas por todo o mundo que vou, a pergunta que me fazem, porque sabem, às vezes até pensam que eu sou brasileiro, eu tenho muito orgulho nisso, não tenho problema nenhum de ter dupla nacionalidade, é dizer, o que é que aconteceu no Brasil? Como é que este Brasil, há uma década, era um exemplo do que melhor existia no mundo e, de repente, é o contra-exemplo de uma caricatura democrática? Como é que em meia dúzia de anos isto foi possível? Como os sociólogos só são bons a prever o passado, não conseguem prever o futuro, eu tenho muita dificuldade em responder a esta questão. Quer dizer, eu posso explicar o que se passou, mas não sei o que é que se vai passar agora no futuro. Agora, eu penso que, efetivamente, está uma lógica montada, exatamente, isto também depende, em relação a manipulações da ideologia, da opinião pública. Eu acho que há meios de pesquisa muito fortes aqui no Brasil, vejam bem. O Brasil é uma potência de desenvolvimento intermédio. É o que nós chamamos, na teoria do sistema mundo, um país semi-periférico. É um país de desenvolvimento intermédio. O que está a passar no Brasil é uma tentativa, por causa deste alinhamento que os Estados Unidos estão a exigir do continente, é um alinhamento que exige a despromoção do Brasil. De semi-periférico para periférico. De desenvolvimento intermédio para menos desenvolvimento. É por isso que é o ataque à ciência. A ciência é fundamental para um país de desenvolvimento intermédio. Mas um país periférico não pode, nem tem que ter ciência. Compra, onde ela estiver, os produtos da ciência. Só um país de desenvolvimento intermédio é que pode ter um bom sistema de ciência. E um bom sistema de educação. Porque é que é um ataque à educação e à ciência? Exatamente por isso. Há um processo histórico de despromoção do Brasil neste momento. E há que atender que isso é um processo muito sério. Não estou a dizer que vai ter êxito, provavelmente não vai ter. Espero bem que não tenha, não é? Mas isto é um ato de fé. E depende de quê? Também dos movimentos sociais e da resistência. E a mim o que me pergunta fundamentalmente é isto. Porquê é que no país do Fórum Social Mundial não há um levante realmente significativo? Os movimentos parece que estão todos atordoados, adormecidos. Parece... O que é que acontece? A única explicação que eu tenho para isto é, que não é uma explicação cabal, mas é aquela que eu sou capaz neste momento, é aplicar a situação portuguesa, o que eu vivi em Portugal. É que em Portugal, a partir de 2011, nós tivemos uma política de austeridade que, sem a caricatura tropicalista que nós vemos aqui no Brasil, foi também muito dura. Cortes de pensões da ordem de 1/3, cortes de salários, até privatizámos os Correios. Os Correios, que eram a instituição pública mais antiga do país, foi privatizada. E a TAP foi salva no último minuto de não ficar totalmente numa empresa privada, que por acaso era brasileira, e também da United, dos Estados Unidos, mas ficar o Estado também como parceiro. Portanto,
O que é que acontece? É que estas políticas não se sentem no bolso das famílias imediatamente. As políticas de austeridade, a privatização da Previdência só se vai notar daqui a 2, 3, 4 anos. Nós só começamos a sentir os efeitos das famílias a partir de 2013, 2014. E, portanto, talvez seja por isso que vocês, quando entram num shopping center, veem tudo, parece que não há nenhum sinal de crise. Os restaurantes estão cheios. Mas a fome está a aumentar. A ONU acaba de publicar um relatório em que diz que as pessoas que saíram, os grupos sociais que saíram da fome e da miséria neste continente estão em grave risco de voltar a cair. Só como eles realmente nunca entraram muito nos shopping centers de classe média, a sua ausência nem se nota. Portanto, acho que era o que eu teria de responder a isto. A universidade, ela não deve trabalhar em prol da descolonização, ela tem que ativamente descolonizar-se, e para isso é preciso educar os educadores. A minha recomendação aos sindicatos de professores é que não olhem só para a questão salarial, é a crítica que eu faço, e à questão da liberdade. Olhem também para a reforma dos currículos. O estudante negro e o estudante indígena continuam a vir para uma universidade que nos seus textos continuam a considerar heróis os que mataram mais indígenas ou os que mataram mais negros. Têm de compreender que para eles não são heróis, são vilões. E eles sentem-se mal. E quando passam na rua e veem estátuas aí, desses heróis, não se admirem se fazem pichos neles, porque realmente para eles é uma ofensa. E se nós acreditamos na interculturalidade, devemos isso. E essa história está a ser escrita exatamente pelos rappers. Vejam um dos últimos discos do Rafa, do Rafuage. É lá que já estamos a ver uma leitura negra da luta de Farroupilha. Só este que eu sei fazer. Corre o risco de um futuro próximo as crises se tornarem diluídas na medida da inteligência exata. Bem, o problema da inteligência artificial é realmente algo também onde nós não sabemos. Eu há bocado não disse que a rivalidade entre a China e os Estados Unidos assenta nisto. Porque só há menos rivalidade entre países num sistema capitalista global quando há globalização. A globalização é dominada por uma inovação tecnológica. A inovação que nos trouxe até aqui foi o que vocês têm nas mãos, os laptops e os celulares. Essa inovação foi de origem norte-americana e foi dominada pelas empresas norte-americanas. Só que esses produtos agora são muito baratos já, e já não estão a dar a rentabilidade do capital, e por isso é que esta globalização está a entrar em crise. E quando ela entra em crise, há um interregno de rivalidades, neste caso entre a China e os Estados Unidos. Qual é a próxima inovação tecnológica? A inteligência artificial, a robótica e a automação. E tudo leva a crer que a China está muito bem preparada para liderar esta onda de globalização. Onde eu leio é nos estudos da CIA, que eu leio muito atentamente nos grupos de estudos da CIA, que são estudos de boa qualidade e que estão realmente a pensar exatamente nisso. Ora bem, é exatamente essa inteligência artificial que vai ter uma mudança total nas nossas vidas, obviamente, e que nós não sabemos prever como é que vai ser. Muitos dizem que vai ser o fim do trabalho. Eu penso que não. O que vai é segmentar extraordinariamente o trabalho, entre o trabalho protegido com direitos e o trabalho escravo ou análogo ao trabalho escravo, desqualificado. E é por isso que o racismo e o sexismo vão continuar com a inteligência artificial. É possível romper estas estruturas racistas e machistas da herança da colonialidade com meios de comunicação, é na medida em que a luta for também anticapitalista. Enquanto o capitalismo não for realmente também atacado, se nós não pudermos ter medidas que vejam pelo menos lutas defensivas para proteger os direitos. Não é para fazer o socialismo amanhã, não estamos a pensar nisso. É não perder as conquistas que nós tivemos e que foram conquistadas com muito custo histórico das populações e com muita morte. Lembrem-se que as primeiras greves foram bombardeadas de avião e foram mortos os grevistas, não é? Que grande mudança social houve até hoje, estarem legalizadas as greves, não é? A revolução do futuro vai ser uma coisa diferente. Eu tenho vindo a dizer que
A minha grande distância em relação às revoluções que até agora existiram foi nós vermos, se lermos com atenção os documentos revolucionários, e eu li-os com muita atenção, o primeiro ato de uma revolução é impedir que venha outra revolução. É fechar o regime para impedir a resistência. Aconteceu em todas elas. E, portanto, eu penso que nós temos uma coisa a fazer e é a nossa missão. Parece um slogan, mas não é um slogan, não é um trocadilho. É realmente aquilo que tem que fazer-se. Que nós precisamos de democratizar a revolução e de revolucionar a democracia. Muito obrigado.